Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. Aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é relevante sobre esse assunto. Eu hoje, como prometi no último vídeo que nós fizemos, vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre a questão da aplicação de vácuo para a finalidade de tratamento de descontaminação de equipamentos isolados a gás. É importante lembrar primeiro o seguinte: o que a gente conversa aqui, de uma forma geral, a gente apresenta números e dados relativos ao gás hexafluoreto de enxofre. No entanto, os conceitos e mesmo alguns dos cálculos são aplicáveis a qualquer gás isolante, dependendo simplesmente das condições de pressão, a temperatura em que eles operam. Em caso de condições de pressão e temperatura muito distinta, basta que a gente faça as correções devidas para poder aplicar os dados em qualquer dos gases, tá certo? Eu queria, para começar, retomar algumas questões que eu deixei no vídeo anterior, para que a gente possa entender o que nós vamos fazer agora. Primeiramente, eu queria lembrar o seguinte: nós comentamos que o vácuo, quando a gente fala em vácuo, nós não estamos falando vácuo, certo? O vácuo seria a ausência de pressão zero de gás nenhum, nada. Isso, de fato, não existe, né? Quando a gente fala na aplicação do vácuo, o que nós estamos falando é que nós vamos aplicar uma subpressão àquele equipamento. Uma subpressão significa a gente trazer a pressão interna do gás no equipamento a uma pressão inferior à pressão atmosférica. Se a finalidade desse tratamento é a gente remover impurezas existentes contaminando aquele gás, nós vamos precisar trazer uma pressão, o gás internamente, a uma pressão tão baixa que possibilite refazer o equilíbrio entre o material contaminante presente na massa gasosa e o material contaminante adsorvido na superfície interna do equipamento. Então, nós temos o gás numa situação de equilíbrio no equipamento. Então, temos o gás contaminante na superfície, contaminante no gás em equilíbrio. Quando a gente remove o gás, a gente baixa a pressão do gás, consequentemente a gente baixa a pressão parcial de todos aqueles contaminantes no gás. Os contaminantes presentes na superfície, adsorvidos naquela superfície, vão passar para a fase gasosa para restabelecer esse equilíbrio. Esses contaminantes podem estar absorvidos ou adsorvidos, de qualquer forma estarão no material sólido. O que nós queremos é tirar esse material da fase sólida, trazê-lo para a fase gasosa. E aí a gente retira a fase gasosa, a continuidade do vácuo vai puxando esse equilíbrio sempre para a fase gasosa. O que é importante a gente saber? É muito comum a gente ver bastante tentativa de secagem do equipamento, simplesmente circulando o gás do equipamento por um filtro. Nesse caso, o filtro, geralmente os filtros, a contaminação do SF6 ela é sempre pequena em termos de massa, né? Esses filtros são bastante eficientes, são filtros até desenvolvidos para contaminações muito mais severas em outros tipos de gases. E a gente seca o gás. A gente seca a massa gasosa muito rapidamente. O que acontece? Esse processo rápido não permite que o equilíbrio seja refeito. Então a gente retirou os contaminantes do gás, o que estava adsorvido lá ficou adsorvido. A gente vai, bota o equipamento para operar, liga, daqui a algum tempo médio está contaminado de novo. Isso é uma coisa bem comum de acontecer. E aí, não deu certo a secagem? Deu certo, só foi aplicado o processo de forma incorreta. Esse tipo de procedimento, ele não seca o equipamento. Ok? Para que a gente consiga secar o equipamento, é preciso que a gente consiga remover a impureza que está presente na fase sólida também. Para isso, o que a gente precisa é fazer o chamado tratamento a vácuo. O que a gente vai fazer? Nós vamos remover o gás que está lá dentro, baixar a pressão, permitir que o gás da fase sólida equilibre novamente com a fase gasosa,
refazemos o processo. Isso nós fazemos sucessivamente até que a gente atinja o equilíbrio em condições de contaminação muito baixa, que é o que a gente quer. Ok, pessoal? E como é que a gente consegue isso? Que equipamento a gente usa para fazer isso? O equipamento correto é a gente utilizar uma bomba de vácuo. As bombas de vácuo que são disponíveis no mercado, nós vamos encontrar dois tipos de bomba de vácuo. Primeiro, é preciso que elas sejam sempre bombas sem óleo. Por quê? As bombas de vácuo lubrificadas, elas vão necessariamente contaminar o gás com o óleo lubrificante da bomba. Nós não queremos isso, porque a contaminação por óleo também é muito prejudicial para o gás. Então nós vamos precisar utilizar bombas que são sem óleo, bombas que rodam a seco. Existem dois tipos de bomba. Existem bombas que vão a pressões muito baixas, mas elas precisam iniciar a pressões já bem baixas. Então existem bombas que a gente vai conseguir que elas nos levem a pressões tão baixas como, por exemplo, 0,01 bar, 0,015 bar, 0,02 bar, são pressões bem baixas. Mas essas bombas, elas só começam a ser eficientes já numa subpressão bastante grande, por volta de meio bar para baixo, 500 milibar para baixo. Se a gente começar a evacuar com essas bombas, na pressão nominal do equipamento, ela não tem eficiência. Existem bombas de vácuo que são eficientes já na pressão de operação do equipamento, 6 a 8 bar, ela já evacua, mas elas vão a pressões superiores àquelas das outras bombas. Nós, na Vegor, nós utilizamos esse tipo de bomba aqui, que está nessa primeira figura, que é uma bomba que pode ser utilizada desde o começo, ou se a gente está trabalhando com equipamento de pressão nominal muito elevada, a gente inicia a drenagem com o compressor. Quando a gente baixou essa pressão até onde essa bomba pode começar a operar, na faixa de 6 bar, 8 bar, a gente coloca a bomba de vácuo para retirar até a pressão que a gente deseja para fazer o tratamento de secagem. Nessa segunda figura, está mostrando como que é o funcionamento dessa bomba. É uma bomba de paleta. A maior parte das bombas de vácuo são bombas de paleta. Essas bombas funcionam como bomba mesmo, ela retira o ar, arrasta o ar dentro da bomba, dá a entrada dele para uma saída. A gente então evacua até uma pressão que seja eficiente para a gente fazer o tratamento. Essas bombas levam a gente até cerca de 100 a 150 milibar, que é uma pressão baixa suficiente para a gente ter uma boa eficiência de secagem. E a gente então deixa algum tempo sob vácuo para permitir esse equilíbrio. Outra coisa importante aqui que a gente ouve falar também, no campo se fala muito, né? Muitas vezes, existe uma exigência, eu quero uma bomba de vácuo com uma vazão de 100 metros cúbicos hora, né? São 100 mililitros hora, isso é uma vazão muito alta, né? Se a gente trabalhar, vamos fazer uma hipótese, né? Vamos supor um equipamento que tenha 10 kg de gás funcionando a 6 bar. Esse equipamento contém um volume à pressão atmosférica, não necessariamente é esse o volume do equipamento, mas aquela massa, à pressão atmosférica, vai ser um volume de cerca de 280 litros. 280 litros, a bomba que nós, na Vegor, utilizamos, 10 metros cúbicos hora, nós vamos levar 1,68 minutos para retirar aquele volume, para evacuar aquele equipamento. Uma bomba de 100 metros cúbicos hora vai levar 0,168 minutos. Essa diferença é absolutamente relevante, porque nós vamos deixar sob vácuo algumas horas. Então, se levou 1 minuto ou 1/10 de minuto, é irrelevante. O que é importante é a pressão final que nós vamos chegar. E aí a gente deixa. Outra coisa importante da gente entender é o seguinte, nessa curva aqui, dessa nossa terceira figura, isso é uma curva que mostra o quanto as impurezas se equilibram contra o tempo de vácuo. A gente vai ver que essa curva tem uma inflexão ali num dado momento, a velocidade de equilíbrio ela diminui bastante. Significa que a eficiência do processo a partir dessa curvatura é muito menor. Então,
é preciso que a gente saiba que, dependendo de qual a quantidade de contaminação do nosso equipamento, qual o contaminante presente naquele equipamento, qual o processo de secagem que nós vamos aplicar. Isso nós precisamos planejar com antecedência e aplicar de acordo com aquele resultado que a gente precisa obter. Então, assim, não existe uma receita. Alguns casos, principalmente quando a contaminação está em maiores níveis, nós vamos precisar aplicar várias sessões de vácuo menores, diferentemente de uma maior. Então, de uma forma geral, é melhor 4 sessões de 6 horas do que uma sessão de 24 horas. Por quê? A cada 6 horas eu cheguei no equilíbrio, voltei e tirei uma 90 dos 90, uma 90 dos 90. 6 horas tirei 90%, paro. Mais 6 horas eu tiro 90 daqueles 90. A gente faz o vácuo, quebra esse vácuo com um gás muito puro e muito seco, pode ser o próprio SF6, pode ser nitrogênio super seco, para a gente economizar o gás SF6, quebramos o vácuo, deixa equilíbrio, mais outra sessão de 6 horas. Pode ser feita uma sessão só de 12 horas ou de 24, isso vai depender do nível de contaminação e qual é o contaminante que a gente tem. A eficiência é diferente para contaminação por ar, umidade, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e etc. Então, não existe uma receita. A gente não pode chegar, faz esse processo que vai dar certo para tudo. Não é assim. A gente precisa conhecer as condições de contaminação daquele equipamento, fazer o planejamento do processo de secagem e aplicar. Aplicar e acompanhar. Então, a gente aplicou, mede, houve eficiência? Sim, ok, parou. Não houve, refazemos os cálculos e refazemos o processo. Tá bom, pessoal? Isso aí é o que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Obrigado aí, quem viu até o fim. Se você gostou, deixe seu joinha aí. Manda lá para o seu colega, para o seu amigo que está secando o equipamento lá e o negócio não seca. Manda esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.